Falamos muito bem aqui, o Henrique falou muito bem sobre as relações entre magia, sobre religião, sobre as noções que a gente vai ter de ciência, o desenvolvimento desse tipo de pensamento, tudo isso, inclusive na época da modernidade, que a gente acha que não tem esse caráter religioso. E já chegando nesse momento, um dos principais casos que a gente pode falar e que ilustra muito bem as relações entre ciência e religião é o caso de Galileu Galilei. A gente poderia falar de outros, do Giordano Bruno, que foi queimado vivo na fogueira, ou do Nicolau Copérnico, que sofreu uma pressão até, se não me engano, até maior do que o próprio Galileu. Mas o Galileu ele ficou histórico porque ele vai ter tanto um papel crucial no desenvolvimento do saber científico, quanto também ele vai ser considerado um dos maiores opositores a essa censura e perseguição da igreja. E aí eu te pergunto, Henrique, o que a gente pode falar desse caso e como ele ilustra muito bem as relações de religião e história na época moderna? O caso Galileu, ele acabou também nesse século XVIII, XIX, etc., se tornando um caso icônico, né, das relações entre ciência e religião. Então, existe uma espécie de caso Galileu eterna, que até hoje Galileu está no tribunal sendo defendido e acusado por um outro partido, né? Mas o caso Galileu original em si, né, o que aconteceu quando Galileu estava vivo, é muito interessante como um estudo de casos sobre ciência e religião no período moderno, porque, de fato, inquestionavelmente, aconteceu uma perseguição, ele foi julgado por uma ideia científica e foi condenado pela Igreja Católica. Então parece assim, tá aí, né? Caso encerrado, ciência e religião realmente estão em conflito. Mas a questão é que se a gente pegar esse caso mais de perto, a gente poderia igualmente entendê-lo como um caso de ciência versus ciência, ou como um caso de religião versus religião. Porque o Galileu, quando o Galileu começa... Aliás, vamos lá do Copérnico, né? Copérnico é um pouco anterior ao Galileu, e o Copérnico, ele escreveu sobre a Revolução dos Astros em 1543, se não me engano, por aí. Ele publicou esse livro e morreu pouco tempo depois. Então ele não teve... Ele se safou, né? Por assim dizer, porque ele não teve muito tempo para ser perseguido. O livro dele se tornou proibido depois que ele já tinha morrido. E muito por culpa do Galileu, de certa forma, né? Por culpa, entre aspas, né? Por causa do caso Galileu. Mas o Copérnico, ele propunha que o Sol estaria no centro do cosmos, né? E aí vão apagar a imagem que a gente tem da NASA e tal, de várias galáxias. Não, a gente tem é o universo que você vê quando você vai para o quintal e olha para cima. Isso é o que se conseguia ver, né? Então você tinha basicamente ali 7 planetas mais ou menos, ou 6, 5, sei lá. Mas... Urano e Netuno só vai vir bem depois, né? Essas coisas. E a Terra não é um planeta no sistema anterior ao Copérnico, e o Sol é um planeta. Mas, enfim... Nossa, essa eu não sabia, não. Caraca. Porque antes do Galileu, antes do Galileu e antes do Copérnico, o que prevalecia era o sistema aristotélico ptolomaico, né? Ou seja, relacionado às reflexões ali de Aristóteles e Ptolomeu, que, por sua vez, já tinha um autor do século II, depois de Cristo, que tinha feito algumas adequações, alguns ajustes ao sistema aristotélico, porque a partir de observações do movimento de Marte, principalmente Mercúrio, algumas coisas pareciam esquisitas no sistema aristotélico, e o Ptolomeu resolve isso, de certa forma, incluindo algumas questões, que a gente não precisa entrar em detalhes aqui, né? Epiciclos e tal. Mas aí, esse sistema começa a ficar cada vez mais confuso, porque cada vez se observa um fenômeno que não deveria estar acontecendo, de acordo com aquele sistema, e ele começa a se ajustar a posteriori, né? Ou seja, ele diz, a coisa vai ser assim, aí a coisa não acontece, ele falou assim, mas então é porque isso, aí se adiciona uma cláusula, por assim dizer, no sistema, né? O que se chama de ad hoc, né? Na filosofia da ciência. Você vai adicionando justificativas, e a coisa começa a ficar muito complexa. E aí se você pega inicialmente o sistema ptolomaico, aristotélico ptolomaico inicialmente, ele é muito bonitinho, muito simples. Ele é a Terra e os astros em volta da Terra, em órbitas circulares perfeitas. Muito simples. Só que ele não corresponde à realidade. Então ele vai sendo ajustado, vai ficando esquisito. Aí o Copérnico traz lá da antiguidade, traz de
Aristarco de Samos, né, que é outro filósofo grego que tinha proposto um sistema heliocêntrico, ou seja, com o Sol no centro. Ele traz isso da antiguidade e propõe esse modelo de forma alternativa ao do Ptolomeu. Só que o sistema ptolomaico, o sistema copernicano, ele tinha muitos problemas também. Porque, por exemplo, se a Terra tem movimento, por que se eu jogo um objeto para cima, ele cai exatamente para baixo e não cai mais para frente ou mais para trás? Como é que você explicava isso? Aí, beleza, você pode tentar explicar de alguma forma. Aí tem outro fenômeno que é a paralaxe estrelar, que é que quando estelar, né? Que é quando você olha para o céu, um objeto que está mais próximo da gente, ele tem. Isso é difícil de explicar, mas. Não, vai. Você tem um objeto um pouco mais perto, deixa eu ver se dá para ficar na câmera, e ele vai ter um plano de fundo. Se você está me vendo da minha mão e você olha para mim, você vai ver um fundo aqui que são os livros. Uhum. Se o negócio está aqui e olha para mim, o fundo já não são os livros, vão ser os quadros, certo? Uhum. Certo. Então é uma observação relativa. Se o modelo do Copérnico tivesse certo e a Terra estivesse girando em torno do Sol, a posição relativa dos astros deveria ser diferente a cada momento, porque o ponto de referência mudou. Então o fundo da observação da coisa deveria ter mudado, mas não mudava. Uhum. Então esse era um problema também para o sistema copernicano. Então, cientificamente, na época de Galileu ainda, a discussão entre heliocentrismo e geocentrismo era extremamente séria e a partir de evidências, de observações dos dois lados. Uhum. Então não é a imagem que a gente costuma ter de Galileu está falando o óbvio e as pessoas, por ignorância ou fanatismo ou teimosia religiosa, estão falando que não é. Não estão querendo aceitar. Você puxou até um gancho bom, porque deixa a impressão, quando a gente vê essa questão caricaturada, que o pessoal que defendia o geocentrismo era ou louco, ou baseado numa fé cega. E não é, a gente vai ter realmente, como você bem falou, cientistas. Essa base era do Aristóteles, que era considerado o maior filósofo que a história já tinha. Então, não é qualquer um. Pode prosseguir, por favor. Aí, o que acontece no período Galileu é que o Galileu, por causa do telescópio, principalmente, ele vai aprimorar esse invento, provavelmente holandês, que é o telescópio, e vai conseguir ver certas coisas que começam a desmontar o sistema aristotélico-ptolomaico. Porque no sistema aristotélico-ptolomaico, no sistema pré-copernicano, os astros deveriam ser perfeitos, esfericamente perfeitos, porque eles seriam feitos de um quinto elemento que não existe na Terra, que é o éter. E eles se comportariam a partir de uma física diferente. O movimento natural dos corpos abaixo da Lua é o movimento retilíneo uniforme, né, vertical. Então, se eu solto uma pedra, ela sobe. Se eu risco um isqueiro, um fósforo, o fogo sobe. Né? O seu movimento natural é sempre assim. E o movimento natural das coisas feitas de éter é circular. Então isso fazia... Você vê que tem todo um sistema de física, etc., que depende do mundo ser aristotélico ptolomaico. Quando você defende outro modelo, você tem uma série de problemas, né? Com o que era a ciência consensual do período. Mas aí Galileu vai ver, por exemplo, que a Lua é cheia de defeitos. Ela tem uma topografia, ela parece com a Terra, ela tem montanhas, tem crateras. Ele vai ver manchas no Sol. Isso não deveria estar lá, o Sol deveria ser perfeito. Que manchas são essas? Né? Ele vai perceber também fases em Vênus que são melhores explicadas pelo modelo copernicano, porque Vênus estaria entre a Terra e o Sol, né? Então Vênus deveria ter fases, assim como Mercúrio deveria ter fases e tal. Então, a partir desses novos dados que Galileu está obtendo através do telescópio, ele consegue fazer um caso, uma defesa mais forte do modelo copernicano do que era possível até então. Mas ainda assim uma defesa que não é perfeita, continua com vários problemas. Galileu vai propor, inclusive, por exemplo, o movimento das marés como uma evidência de que a Terra gira. Então, o movimento das marés teria a ver com o movimento da Terra, só que isso não é verdade também. O Newton depois vai falar que isso não tem nada a ver. Né? Tem a ver com o efeito gravitacional da Lua. Então, tipo assim, perceba que essas questões são muito complexas, dependem de muitos pontos, articulação de muitas evidências. Então, no período de Galileu, o caso copernicano estava ficando mais forte, mas ainda havia a maioria esmagadora dos filósofos naturais, dos cientistas, eram copernicanos, eram ptolomaicos, né? Aristotélicos ptolomaicos. Então, você pode falar que é um caso de ciência versus ciência. E, por outro lado, você pode falar que é um caso de religião versus religião também,
Porque muita gente vai se opor ao Galileu dizendo que a Bíblia afirma claramente que a Terra não se move, que o Sol se move. Então eles vão pegar, por exemplo, um versículo lá no livro de Josué, que fala que Josué pede a Deus para parar o Sol. Então, se ele está falando que o Sol parar, então é o Sol que se move. No Eclesiastes e Salmos também tem outros versículos desse tipo. E aí vários teólogos vão falar, então, a Bíblia claramente prova que a ideia do movimento da Terra é absurdo. Só que aí, Galileu, e não só ele, mas outras figuras, inclusive dentro do clero, como um padre um monge chamado Foscarini, na Itália, vão defender recorrendo à teologia de Santo Agostinho, que a Bíblia, ela tem é preciso de recorrer a um princípio para ler a Bíblia, que é o de acomodação, que a Bíblia, apesar de ser verdadeira, ela foi acomodada à imperfeição, à ignorância dos seres humanos. Então, se a Bíblia fosse um livro de ciência super sofisticado do século XVI, nenhum dos pastores e camponeses do Oriente Médio antigo poderiam entender aquilo. Caraca, né? Interessante. Então, o Galileu vai escrever cartas explicando essa visão teológica, hermenêutica, de leitura da Bíblia dele, que vai gerar um problema também, porque essa não é a ortodoxia católica do período. Já tinha sido, talvez, na época de Santo Agostinho, mas nesse período não. Então, ele gera um problema aí de discussão de religião versus religião, de teologia tridentina, a teologia do Concílio de Trento, versus essa teologia acomodacionista, né? Então você vê aí que esses são os dois principais problemas de Galileu, né? A condenação de Galileu pela Inquisição, quando Galileu é declarado culpado, vai dizer que o sistema dele é filosoficamente falso e herético. São os dois problemas. Ou seja, ele não diz a verdade sobre a natureza e ele não diz a verdade de acordo com as escrituras. São duas questões, né? Ciência versus ciência e religião versus religião. Nossa, isso ilustra muito bem, até porque você colocou essa questão da ciência versus ciência. O caso Galileu, ele realmente devia ser mais ensinado e mais estudado, pelo menos por nós historiadores, porque, querendo ou não, a gente ainda tem essas caricaturas em aulas mesmo de idade moderna, porque a gente não tem uma... Não é simples assim, os professores não têm que ter a obrigação de ter um conhecimento vasto sobre a história da ciência e coisas do tipo, e a gente não tem aqueles balanços que tentam refutar os sensos comuns que a gente vai ter, por exemplo, que já tem pesquisas aprofundadas e coisas do tipo. Então, o caso Galileu é realmente muito interessante por isso. Só desse fato de você já colocar essa questão que ele estaria filosoficamente nessa questão da filosofia natural, a ciência, e na questão religiosa, já é uma ótima demonstração das relações entre religião e ciência e também das contestações que estão juntas na esfera de religião e ciência. É muito interessante, muito interessante.